Olá, tudo bom? Graça e paz. Como vai você? Espero que esteja tudo bem, que a graça maravilhosa de Deus seja presente na sua vida. Sabe, existe um sistema muito perigoso crescendo em muitas de nossas igrejas. Hoje nós vamos falar sobre um tema: trocaram a graça por regras e poder. É isso mesmo, trocaram a graça por regras e poder. Fica comigo até o final do vídeo. Esse é um sistema que tem a aparência de santidade, que soa como zelo, mas que, na verdade, só aprisiona as pessoas. Nós trocamos a liberdade da graça pela falsa segurança das regras. Trocamos o poder de Cristo, que transforma de verdade, pelo poder passageiro da política e do dinheiro. E a minha grande preocupação, é o que a gente vai investigar hoje, é que essa troca não é só um erro teológico. Na minha opinião, ela pode ser o maior fracasso do movimento evangélico moderno. E muitos de nós estamos simplesmente exaustos por causa disso. Vamos entender juntos como a mensagem simples e poderosa da graça foi sendo substituída por um evangelho de regras, prosperidade, poder político. E por que essa troca é tão perigosa? Em primeiro lugar, o diagnóstico do problema. A grande troca. Para a gente entender a gravidade do que está acontecendo, precisamos primeiro definir o que eu chamo de evangelho das regras e do poder. É isso mesmo, evangelho das regras e do poder. Isso não é um credo escrito em algum lugar, mas um sistema de crenças e práticas que se infiltrou de mansinho em muitas comunidades. Ele costuma aparecer de 3 formas principais. Primeiro, temos o evangelho das regras, que a teologia chama de legalismo. Ele ensina, seja abertamente ou nas entrelinhas, que a sua aceitação por Deus depende do seu desempenho religioso. É um tipo de cristianismo de aparências, medido por uma lista de pode e não pode, que muitas vezes nem se encontra na Bíblia. A sua espiritualidade passa a ser avaliada pelo tipo de música que você ouve, as roupas que você veste ou os lugares que deixa de frequentar. O legalismo cria uma sensação de santidade baseada em mérito humano, mas o seu fruto real é o orgulho espiritual e um julgamento implacável contra quem não se encaixa no molde. Em vez de uma comunidade de pecadores perdoados, a igreja vira um tribunal onde todo mundo é juiz e réu. Segundo, o evangelho da prosperidade. Essa é uma distorção que, em suas formas mais conhecidas, reduz a fé a uma ferramenta para ter sucesso financeiro, saúde perfeita e conquistas materiais. A cruz de Cristo, como um ato de sacrifício, pode acabar perdendo o seu lugar central. E em seu lugar, no lugar da cruz de Cristo, entram promessas de bênçãos aqui na terra como a grande prova do favor de Deus. E esse tipo de evangelho pode transformar a fé em uma transação com Deus, onde sua oferta é uma semente para uma colheita financeira, e a falta de prosperidade é vista como sinal da falta de fé ou de pecado. Essa teologia não só incentiva o materialismo, mas também abre uma porta gigantesca para o abuso espiritual e financeiro, com líderes que manipulam a esperança das pessoas para benefício próprio. Terceiro, o evangelho do poder político. Essa talvez seja a troca mais visível hoje em dia, não é? É o que acontece quando a igreja funde sua identidade com uma agenda partidária, trocando sua missão profética por um lugar na mesa do poder. O problema não é o cristão participar da vida cívica, mas sim quando se sacraliza um projeto político, como se o reino de Deus pudesse ser construído com leis e decretos humanos. Quando a fé vira uma arma em guerras culturais e um instrumento para conquistar poder, o testemunho da igreja fica seriamente comprometido. O evangelho, que deveria ser boa notícia para todos, se torna uma mensagem de exclusão e partidarismo. Agora, vamos comparar isso com a mensagem original. A graça na Bíblia não é só o perdão dos pecados, é o favor que a gente não merece. É a ação poderosa de Deus que nos salva, nos justifica e nos transforma, não por causa do que fazemos, mas apesar da nossa total incapacidade de nos salvar. É a doutrina da justificação somente pela fé, enquanto o evangelho das regras, da prosperidade e do poder foca no que nós fazemos para Deus.
O Evangelho da Graça foca totalmente no que Deus fez por nós em Cristo. É uma troca completa de sistema. A gente sai do mérito e entra na misericórdia. Segundo lugar, as consequências devastadoras. Essa grande troca de um evangelho centrado em Cristo para um evangelho centrado no homem tem consequências terríveis, tanto para as pessoas quanto para a missão da igreja. É um veneno que muitos tomam achando que é remédio. Na vida de uma pessoa, o legalismo costuma gerar dois tipos de gente: os orgulhosos e os desesperados. Os orgulhosos são os que acham que estão cumprindo todas as regras. Eles se tornam os fariseus de hoje, cheios de si e sempre prontos para julgar os outros, olhando com desprezo para o pecador, sem enxergar a própria podridão no coração. Jesus foi duro com eles, não porque eram imorais, mas porque a justiça própria deles os impedia de ver que precisavam de um Salvador. Do outro lado estão os desesperados. São as pessoas que sabem que nunca vão ser boas o suficiente. Elas vivem debaixo de um peso esmagador de culpa e ansiedade e sempre com medo de não estar orando o bastante, lendo a Bíblia o bastante ou servindo o bastante. E a certeza da salvação lhes é roubada porque a esperança delas não está na obra completa de Cristo, mas no seu desempenho, que é sempre instável. E esse sistema suga a alma, transformando a vida cristã numa jornada de exaustão e não de alegria. A teologia da prosperidade, por sua vez, cria um ciclo de ganância e desilusão. Ela atrai as pessoas com a promessa de uma vida sem dor. Mas quando a doença chega, o desemprego bate na porta, ou a tragédia acontece, e elas acontecem neste mundo caído, a fé dessas pessoas desmorona. Elas se sentem traídas por Deus ou se culpam por uma suposta falta de fé. É uma teologia cruel que celebra os fortes e abandona os que estão sofrendo. Mas o impacto mais amplo é que me leva a enxergar isso como o maior fracasso do movimento evangélico moderno é a destruição do testemunho público da igreja. É quando o mundo olha para a igreja e vê um grupo de gente hipócrita que prega o amor, mas vive no julgamento. Nossa mensagem se esvazia quando isso acontece. A hipocrisia é o ácido que corrói a credibilidade do evangelho. Quando a igreja se alia ao poder político, ela arrisca perder sua voz moral. Em vez de ser a consciência da nação, ela corre o risco de virar só mais um grupo de interesse, negociando seus valores em troca de influência. O nome de Cristo fica manchado ao ser associado a jogos de poder, corrupção e arrogância. E quando o evangelho é vendido como um caminho para a riqueza, ele parece só mais um esquema de autoajuda, perdendo completamente seu caráter único e transformador. E essa troca transformou a igreja, em muitos lugares, de um hospital para pecadores em um clube exclusivo para os bem-sucedidos e justos, afastando justamente as pessoas que Jesus veio buscar. Em terceiro lugar, redescobrindo o poder da graça. Diante de um diagnóstico tão pesado, qual é o caminho de volta? A solução não é criar uma nova lista de regras ou um novo programa de igreja. A solução é, e sempre foi, um retorno radical à pessoa e à obra de Jesus Cristo. É redescobrir a graça, não como uma ideia, mas como o poder real de que Deus transforma vidas de dentro para fora. Agora, deixa eu fazer uma observação importante aqui. Eu sei que muitos devem estar pensando, mas isso não vai levar à libertinagem? Se a gente pregar só a graça, as pessoas não vão sair por aí pecando à vontade? Essa é uma preocupação real, mas que mostra que muita gente não entendeu o que a graça de fato é. A Bíblia é clara. Obediência e santidade são parte essencial da vida cristã. E a grande questão, no entanto, é a origem dessa obediência. O legalismo diz que a obediência é a condição para você ser aceito por Deus. A graça diz que a obediência é o resultado de quem já foi aceito por Deus. Nós não obedecemos para sermos salvos. Obedecemos porque fomos salvos. A motivação muda.
não é mais o medo do castigo ou a vontade de ganhar pontos com Deus, mas um amor cheio de gratidão por aquele que nos amou primeiro. A graça não é um passe livre para o pecado. Pelo contrário, a graça é o único poder que consegue quebrar o domínio do pecado em nós. As regras conseguem, no máximo, controlar o comportamento por fora, mas a graça transforma o coração. O legalismo poda os galhos ruins, mas a graça arranca a raiz do problema. Pense na parábola do fariseu e do publicano. O fariseu tinha uma lista impecável de boas obras, jejuava, dava o dízimo, se achava justo. O publicano não tinha nada a oferecer, só a confissão do seu pecado e um pedido de misericórdia. E Jesus diz que foi o publicano, e não o fariseu, quem voltou para casa justificado. E o sistema de mérito leva à condenação. A rendição à graça leva à justificação. Redescobrir a graça significa que a gente para de tentar gerenciar nossa imagem de bom crente e começa a ser honesto sobre nossas fraquezas e nossos pecados. Significa que a igreja deixa de ser uma vitrine de santos perfeitos e volta a ser o que deveria, uma comunidade de gente quebrada que se reúne para celebrar a misericórdia de Deus. E significa que o nosso testemunho para o mundo não é olha como nós somos bons, mas olha como nosso Deus é bom, que Ele salva a gente como a gente. Olha, a nossa conversa hoje foi densa, eu sei. Nós diagnosticamos essa grande e perigosa troca que tem acontecido em muitos lugares. A troca da graça por regras. Trocaram a graça por regras e poder. Eu sei que essa mensagem é forte, mas é necessária. Porque vimos as consequências terríveis disso para as pessoas e para a missão da igreja. Algo que eu vejo como o grande fracasso do evangelho moderno. Mas o mais importante, nós relembramos aqui que a solução não está em um novo método, mas na mensagem antiga e poderosa da graça de Deus em Cristo. A graça não é barata. Ela custou a vida do Filho de Deus. Mas para nós, ela é de graça. Ela nos liberta da tirania do desempenho e nos convida a descansar na obra que Jesus já completou. E eu queria te encorajar a pensar honestamente sobre isso. Em qual evangelho você tem vivido? No evangelho do seu próprio esforço ou no evangelho do sacrifício de Cristo? A sua comunidade é um lugar de descanso para os cansados ou uma arena de competição para os fortes? Se essa mensagem mexeu com você, se você se sente esgotado pelo peso das regras e desiludido com a busca por poder, eu quero que você saiba que existe esperança no evangelho simples de Jesus. E se isso fez sentido, eu queria te pedir 3 coisas. Primeiro, se inscreva no canal para a gente continuar essa conversa tão importante. Segundo, use os comentários aqui embaixo para compartilhar sua experiência. Você já se sentiu preso nesse sistema? Como a graça de Deus te libertou? Sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir. E terceiro, compartilhe este vídeo com alguém que você saiba que precisa ouvir essa mensagem de liberdade. Deus o abençoe. Muito obrigado pela sua valiosa companhia e até o nosso próximo encontro aqui em nosso canal. Amém?